né? Eu queria especialmente aqui homenagear as mulheres, agradecer a presença da minha querida engenheira de segurança do trabalho, Marília, né? E nós temos muita história juntos aí pela engenharia de segurança do trabalho, né, Marília? Criando entidades, presidindo essas entidades e fortalecendo a engenharia de segurança do trabalho. Enfim, ao Jari, que veio lá do Mato Grosso do Sul, também presidente, candidato à reeleição lá no Mato Grosso do Sul. A minha turma da imprensa aí, que é formidável, da comunicação, né, que fazem coisas belíssimas e que, inclusive, na minha gestão, fizeram coisas belíssimas, né, questões, inclusive, ligadas à discussão de gênero. A Sheila foi pioneira nesse processo. Enfim, tem muita coisa boa para se falar a respeito disso. Eu também queria fazer aqui uma meia-culpa, Tadeu, porque quando eu me candidatei à presidência do Conselho Federal, em 2008, estava terminando a presidência do CREA aqui, eu cometi um equívoco. Eu estava tão convencido de que os profissionais do Rio de Janeiro, com a oportunidade de ter um candidato à presidência do Conselho Federal, iriam maciçamente às urnas no Rio de Janeiro para eleger, né, eu não me lembro, desde que a capital saiu daqui do Rio de Janeiro, um presidente do Conselho Federal ser um fluminense. Não me lembro. Não me lembro. Pode ser que gente com mais tempo aí de experiência se lembre disso. Bom, então eu tinha essa convicção, né, de candidato, né, vai ter muito voto no Rio de Janeiro. E naquela ocasião, eu precisava ter o apoio de muitos colegas candidatos à presidência do CREA do Rio de Janeiro, me apoiando para multiplicar essa quantidade de votos. E me enganei nesse momento. Porque foi aí que eu dividi a minha base eleitoral e permiti que o meu sucessor fosse meu sucessor, porque eu perdi as eleições no Rio de Janeiro. Não foi ele que venceu as eleições no Rio de Janeiro. Porque nós tivemos 5 vezes mais votos com todos os candidatos reunidos que ele teve, com uma diferença de 300 votos para o segundo colocado. Ou seja, então, eu faço essa meia-culpa aqui também, como também errei apoiando o atual presidente do Conselho Federal na primeira eleição. Era um candidato de Minas, ele, e o candidato de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, né, foi uma diferença de 7 vezes a diferença do candidato de São Paulo para o candidato, ele, de Minas Gerais. Me equivoquei também, todos nós nos equivocamos. Você quer conhecer o homem, dá poder a ele, né? Você vai saber se ele vai cumprir os princípios da administração pública ou se ele vai aparelhar aquela instituição para beneficiar interesses particulares, interesses partidários. E é muito fácil fazer isso. E fazer de forma, inclusive, velada. E o Tadeu me falava uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas é verdade. Hoje, a disputa no sistema Confecrea é entre os sindicatos e as entidades de classe. Porque os sindicatos estão todos apoiando o adversário do Tadeu. Estão apoiando o meu adversário aqui no Rio de Janeiro. Em 2008, eu cheguei à conclusão que já havia dado a minha contribuição suficientemente para esse trabalho de presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Depois de 6 anos de muita dedicação, né, eu falei assim, eu vou descansar, né? Me mudei para Brasília, minha mulher é de Brasília, me mudei para Brasília. Quem conhece a qualidade de vida de Brasília, a tranquilidade que é aquilo lá, né? Eu terminei a minha vida profissional no Rio e fui ser consultor em Brasília e fazia os meus trabalhos lá. Com uma tranquilidade, vivendo bem, sabe? Sem apurrinhação.
eu acho até que conquistei um pouquinho mais de tempo de vida com esses 2 anos e meio lá que eu fiquei em Brasília. Quem me obrigou a ser candidato foram os equívocos do atual presidente. Por quê? As pessoas me ligavam, eu quando visitava o Rio de Janeiro, as pessoas todas do interior do estado me reclamavam que as inspetorias estavam abandonadas. Cadê o Antônio de Campo Grande aqui? O Antônio, uma vez, chegou para mim e falou assim: Reinaldo, a inspetoria em Campo Grande teve que botar um papel lá no vidro da inspetoria, dizendo que não ia poder atender porque não tinha cartucho para impressora, para imprimir as coisas para os profissionais. O colega de Três Rios ligava reclamando, o colega de Campos ligava reclamando, todos, como se eu ainda fosse o presidente do CREA, para dar solução a essas besteiras de uma administração. Mas o mais grave disso tudo é quando, a nível federal e a nível regional, não cumprem o princípio da administração pública. Quando um administrador não conhece bem os princípios da administração pública e não respeita aquilo que de mais sagrado o sistema profissional nosso tem, que é o respeito à ética, inclusive, nas pequenas atitudes, como, por exemplo, nós assistimos em Brasília. Agora, lamentável episódio ocorrido em Brasília, que demonstra claramente como é o comportamento dessas pessoas. Eu não tenho nada de pessoal contra o presidente do Confea ou o presidente e licenciado do CREA do Rio de Janeiro. Não tem mesmo, não tem mesmo. Os meus embates são políticos com eles, né? Porque os equívocos são enormes e esses equívocos comprometem as instituições. O Tadeu citou uma questão que eu criei aqui no Rio de Janeiro, que veio equacionar um problema seríssimo, que era apenas discurso, e eu ajudei a transformar em realidade. O CREA, por muitas vezes, ia fiscalizar uma empresa. Chegava lá, a reação natural é da rejeição, né? Por que você vai entrar aqui na minha empresa, vai me fiscalizar e vai me multar? Então esse conceito tinha que mudar. Ora, se as empresas são dos engenheiros, são dos profissionais, né, que investiram a sua vida, né, tendo como sócio o governo, que é dificílimo você manter uma empresa de engenharia, tem uma empresa de engenharia, sabe disso. Sobreviver nesse mercado é extremamente difícil, né, Jair? Ora, essas pessoas deram sangue para construir uma atividade econômica, né, um trabalho de engenharia para construir esse país. Aí vem o CREA, entra na empresa, lasca uma série de multas naquela empresa, a empresa não sabe como resolver, porque a burocracia é emperrada, é terrível. Aí me ocorreu, assim, como é que eu pego esse limão e transformo numa limonada? Então eu criei aqui no Rio de Janeiro o que eu chamei de certificação da conformidade com o exercício profissional. O que era isso? Olha, uma empresa ela é obrigada a ter registro no conselho, a pagar sua anuidade, a ter todos os profissionais de engenharia dela registrados no conselho, todos com a anuidade paga, todos com a sua anotação de responsabilidade técnica em dia com o conselho, e ela pagar o salário mínimo profissional. Então vamos premiar as empresas, certificando, né, e ajudando elas nesse caminho da certificação. Então nós fomos para a empresa, já começamos a ser aceitos dentro da empresa e começamos a ensinar a empresa como se regularizar. A partir do momento que ela estava regularizada, nós fazíamos um grande reconhecimento público para essas empresas, fazíamos uma festa belíssima, a última, inclusive, o governador Sérgio Cabral teve presente no Scala, né, onde, inclusive, nós fornecemos os certificados todos a essas empresas. Ou seja, então aquela coisa do discurso que era as empresas não pagam o salário mínimo profissional,
elas passaram a achar isso uma beleza. Ora, eu ganho uma certificação do conselho. A partir de agora, tudo que eu preciso do conselho, eu não entro em fila, não pago o boy para ir lá resolver as questões para mim, né? O CREA me dá de imediato tudo que eu preciso, minhas certidões, tudo, porque eu estou lá certificado, né? Então eu economizo, eu não perco tempo, eu consigo participar rapidamente das licitações. Pois bem, aonde é que foi parar isso? Acabou. Vocês aí já imaginaram se aquele prédio que foi comprado pelo Chacon, que depois eu sucedi, eu falasse, não quero esse prédio aqui não, vamos vender e vamos comprar outro. Só para apagar a história, a biografia do meu antecessor em relação à aquisição daquele prédio, que foi uma coisa belíssima. Nós vivíamos entulhado ali num prédiozinho fechado, que os profissionais tinham que fazer fila pela escada para ser atendido. Era um absurdo. Foi uma grande iniciativa desse presidente, né? Ao contrário disso, não, eu reformei o prédio todo. E ainda, eu não gosto de falar muito disso, né? Mas quando eu deixei o CREA com mais de 20% do que a gente arrecadava anualmente. Eu espero pegar o CREA agora com pelo menos esses 20%. Então, o grande responsável para eu estar aqui, ter largado a minha tranquilidade lá em Brasília, chama-se os equívocos praticados pela atual administração.